Os maiores feitos de força em Naruto. Cara, olha só, no capítulo 650, Obito, que naquele momento era Jinchuriki da Kyuubi e estava enfrentando Naruto e Sasuke, os agarrou e foi a toda velocidade para se colidir ao chão. E o resultado dessa colisão foi assustador, mas ao mesmo tempo pouco notado. O impacto varreu os ninjas ao redor e criou um buraco que viria a ser usado pelo autor em diversos outros momentos marcantes. Depois de terem sido usados para criarem aquela cratera, Naruto e Sasuke, ainda dentro daquela cratera, fundiram pela primeira vez a Kyuubi com o Susanoo. E mesmo com a Kyuubi sendo gigantesca, a Biju ficou pequena dentro daquela imensa cratera. Isso mesmo, unificada ao Susanoo, o que aumentava ainda mais o tamanho da Biju. Após começarem a tirar as Bijus do Obito, a Aliança Shinobi pulou naquela cratera para ajudar Naruto e Sasuke. E mesmo aquela multidão de ninjas ainda era pequena, pareciam formigas quando comparadas ao tamanho daquela imensa cratera. Esse mesmo buraco é usado no futuro por Hagoromo, que traz todos os Kages da história a fim de trazer as Bijus de volta junto do time 7. E mesmo as 9 Bijus reunidas ficaram pequenas dentro daquela imensa cratera. Quando o assunto é força e destruição, esse acaba sendo um feito mais impressionante da obra. Porém, não é o feito de maior força. Quando Madara vira Jinchuriki da Kyuubi, é confirmado pelo Minato que ele estava mais poderoso que o Obito, o que segue uma lógica. Na base dos dois, Madara era superior. Ele também dominou o poder da Kyuubi com perfeição, além de ter conseguido uma parte maior do poder das Bijus. Logo, ele seria obviamente mais forte que Obito. Mas mesmo estando mais forte que Obito, Madara teve seu chifre quebrado após ter sido acertado em cheio pelo canhão de ar do soco do Gai. Para terem noção, quando Obito se colidiu ao chão junto de Naruto e Sasuke, ele não colocou a dupla na frente. Foi ele quem recebeu o primeiro impacto, e ele foi de cara. Mesmo assim, mesmo com o impacto criando aquela imensa cratera, Obito sequer sofreu arranhões. Ou seja, para ter quebrado o chifre do Madara, que superava a força do Obito, Gai teria que ter usado uma força que superava e muito a força usada no feito do Obito. Gai não cria um buraco tão longo quanto a do Obito, até porque até mesmo Gai versus Madara foi orquestrado dentro da cratera que Obito criou. Como eu disse, muitas cenas marcantes aconteceram nessa cratera. Além disso, são tipos de ataques diferentes. A destruição causada pelo ataque do Gai estará aonde passou o canhão de ar, mas ainda assim, a profundidade do buraco gerada por esse soco é de fato impressionante. Para terem noção, aqui está o Madara, e se repararmos, lá no fundo, bem longe, está o início do buraco, o que mostra o quão fundo o Madara foi parar. O feito do Obito é o mais impressionante em questão de nível de destruição em escala, mas isso não significa que ele seja o mais forte, até porque é confirmado que o Madara é mais forte que ele, e Madara reconhece o Gai como o mais forte em Taijutsu, sendo que Taijutsu envolve principalmente força e velocidade, características que Gai estava demonstrando superioridade perante o Madara. Então, se Obito fez aquilo, Madara e Gai fariam algo ainda mais impressionante se tentassem. Você nunca viu Naruto Rikudou jogando um animal gigantesco para o alto, mas ele não precisa fazer isso para você saber que ele faria melhor do que fez no modo sábio lá no arco do Pain. Falando em Naruto, nosso protagonista também possui feitos impressionantes. Primeiro de tudo, acredito que até aqui já tenha ficado claro o quão impressionante foi o buraco criado pelo Obito. Mesmo assim, o Susanoo é uma defesa tão impressionante que salvou o Sasuke de ter sido completamente esmagado. Sasuke, que sequer foi machucado, ele já tinha arranhões no rosto antes desse evento, então qualquer ataque de força abaixo desse nível não seria problemático para o Susanoo defender o Sasuke. Dependendo do nível do ataque, o Susanoo poderia não ficar intacto, mas a função da técnica não é essa. A função do Susanoo é proteger o usuário. Caso seja destruído, o usuário pode recriar o Susanoo instantaneamente. Depois de ter passado por isso, Sasuke ganhou o chakra do Hagoromo e passou a usar o Susanoo perfeito com o manto Izo, um Susanoo muito mais poderoso que antes, não só por ser perfeito, mas principalmente por ter o chakra do Hagoromo. Então esse já seria um Susanoo que eu não
não vejo o Obito conseguindo destruir daquela maneira, precisando de mais força, que superasse e muito aquela que ele apresentou. Kaguya, com sua técnica Yasogami Kugenki, conseguiu destruir o Susanoo do Sasuke. Mas calma, que eu sei que isso é algo esperado, levando em consideração que Kaguya é o ser mais poderoso da obra. Mas ela não é o ponto principal aqui. O ponto principal aqui é o cara que na força bruta superou a técnica que superou o Susanoo perfeito do Sasuke. Estou falando do Naruto. Enquanto batalhava contra Kaguya, Naruto fingiu estar preso para atraí-la. Kaguya caiu na armadilha e foi a todo vapor em direção ao Naruto. Ela não só foi em alta velocidade, o que faz muita diferença, como vimos no feito do Obito. Obito usou o conceito da inércia, onde quanto mais velocidade, mais força. E ele usou sua alta velocidade para aumentar a força de impacto causada no chão. Com Kaguya em alta velocidade, sua força é aumentada. E já não bastasse isso, como ela ainda usou a técnica Yasogami Kugenki, técnica que destruiu o Susanoo perfeito do Sasuke. O Susanoo que era muito mais poderoso do que o Susanoo que protegeu ele contra o ataque do Obito. E mesmo assim, Naruto superou toda essa força ao ganhar os poderes da Kokuo, e superou com folga. Mesmo com Kaguya em alta velocidade, o que aumentava a força dela, Naruto foi tão superior que a mandou para muito longe. E claro, não podíamos deixar ela de fora. Quando o assunto é força física, Sasuke ganha um grande destaque e bota grande nisso. No final da obra, o autor decidiu que seria interessante nivelar o nível de todos os integrantes do time 7. Como consequência, Kakashi e Sakura ganharam um poder que sequer faz sentido. Lembra da profundidade do buraco que foi criado com o canhão de ar do soco do Gai? Então, quando mostrei isso, fiz questão de comparar Madara com Obito, pois Obito, que se colidiu ao chão, fez aquela grande destruição e sequer se arranhou. Então, para destruir o chifre do Madara, que era ainda mais poderoso que Obito, precisaria de uma força muito maior. Não é à toa que o autor destaca isso quando o Gai acerta ele, pois o autor queria destacar o quão forte estava o Gai. Nessa mesma lógica, quando Kaguya surge, é destacado que ela tinha muito mais chakra que Madara, o que faz sentido. Além de ter absorvido o próprio Madara, ela também absorveu parte do chakra de todas as pessoas que estavam presas no Tsukuyomi infinito. Portanto, Kaguya era superior ao Madara. No final da luta deles, Zetsu ainda destacou que ela estava muito mais forte que antes. Mesmo assim, Sakura fez isso aí, arrancou o chifre dela no soco. Ah, mas o ataque dela pegou direto e o do Gai não. Ok, não tem problema falar que o ataque do Gai é mais forte se pegar direto, mas isso ainda não faz com que o feito da Sakura deixe de ser inacreditável, deixe de ser algo sem sentido de tão absurdo, pois mesmo se for considerado que no contato direto o ataque do Gai seja mais poderoso, o feito da Sakura ainda estaria acima do feito do canhão de ar gerado pelo Gai, pois Gai não destruiu instantaneamente o chifre do Madara, enquanto a Sakura fez isso instantaneamente contra um ser muito mais forte que Madara. E isso que a Sakura nem tinha liberado o selo Byakugou, que aumentaria ainda mais a força dela. E se você gostou do vídeo, deixa seu soco no like, se inscreve no canal e compartilha.